Ministério cibernético, anunciando o Evangelho da graça de Deus, a atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Ministério cibernético, radiofônico, anunciando o Evangelho da graça de Deus, A atual e eterna aliança, com o ministro pastor José Luiz da Cunha. Vamos ao capítulo 4. Vamos ao capítulo 4 de Efésios. Nós estivemos abordando aqui os capítulos 1, 2 e 3, onde falamos sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós observamos aqui que nós já somos, não vamos ser não. Nós, os eleitos e santos do Senhor, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós entendemos também em Efésios 2 que nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos deu vida. Ele nos deu vida nova. Glórias a Deus. Vimos também nessa vida nova que somos um com Cristo, né? Então devemos viver essa unidade. Nós somos, como individualmente, membros. Em conjunto, nós somos o corpo de Cristo, pois Cristo é o cabeça, nós somos a igreja, né? Observamos o plano secreto de Deus, que já foi revelado. E Paulo ora aos Efésios para que lhes dê entendimento, né? Para que abra-lhe os olhos do vosso entendimento, para compreender justamente isto que nós estamos lendo, ouvindo e transmitindo, ok? E no capítulo 4 agora, nós vamos observar aqui a exortação do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo da graça. Quando nós pregamos sobre o Evangelho da graça de Deus, que nos identifica, que Ele faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Ele faz com que nós entendamos a nossa posição espiritual. É algo tremendo, algo maravilhoso, quando entendemos a nossa predestinação, o nosso predestino estabelecido por Deus, não agora, mas antes da fundação do mundo. E quando falamos, as pessoas que muitas vezes não entendem, dizem: então se eu sou predestinado, se eu sou salvo, então eu posso viver de qualquer maneira, posso viver de todo jeito, que eu já sou salvo, etc. e tal. Se engana. Enganado, viu? Você que fala e que pensa assim, você não compreendeu ainda. Não compreendeu as coisas espirituais ainda. E outra, eu não prego isto. Eu sei da minha fraqueza na carne, e sei que você também é fraco na carne. Eu sei que na carne nós não somos nada. Mas o Senhor não nos chamou para isto. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Glórias a Deus. Quero saudar aqui o Antônio Nicásio, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nosso irmão Antônio Nicásio está nos dando um bom dia. Bom dia, abençoado. Bom, então nós não fomos chamados para isso. E hoje nós vamos ouvir pela palavra o que o apóstolo vem nos orientar e o desejo de Deus a nosso respeito. Pois nós somos ministros, representantes de Cristo aqui na terra. Vamos entender esta unidade no corpo de Cristo neste capítulo 4 de Efésios. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Aleluia, glórias a Deus. Nestes primeiros versículos, o apóstolo Paulo faz um rogo, um pedido, que devemos andar de modo digno, conforme a vocação em que nós fomos chamados. Nós fomos chamados com uma vocação, e esta vocação significa uma missão, um serviço, um trabalho. E ele exorta que andemos dignamente neste chamado. E ele traz uns itens aqui maravilhosos, quando ele diz: com toda humildade e mansidão. É exigência, sim, um rogo, um pedido, que todo o eleito santo do Senhor, ele ande com humildade, com mansidão, com longanimidade, com bondade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que vocação, olha que vocação em que fomos chamados, né? E ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o Espírito, há uma unidade no Espírito, sim. Apesar dos dons que são variados, né? São diferentes os dons, mas há uma unidade nesse Espírito, porque é o Espírito que opera em tudo, né? E ele, escrevendo aos Colossenses, que nós já lemos esta carta, que eu falei que há muita semelhança com relação à carta aos Efésios, em Colossenses 3:14 ele diz: e acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Quer ser perfeito? Ame. Hebreus 13, versículo 1 diz: perseverem no amor fraterno. Este é um vínculo que ele nos chama, o Espírito pelo vínculo da paz. Porque ele diz que há um só corpo e um só Espírito. Ou seja, há um só corpo. Que corpo é este? É a igreja. Um só Espírito. Que Espírito é este? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele diz: como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí ele no versículo 5 ele diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que só Senhor é esse? E muitos têm senhores e mais senhores, mas só existe um Senhor, este Senhor é Jesus Cristo. Uma só fé. Que só fé é esta? É a fé dom de Deus, que não é de todos. O próprio carta a Tito vem nos revelando, vem nos dizendo que a fé não é de todos, né? Ou seja, a fé é dos eleitos. Muitas pessoas pensam que a fé é de todos, que todos podem receber esta mesma fé. Então o Evangelho da graça de Deus, ele nos informa, ele nos orienta, ele nos mostra, ele nos ensina que a fé não é de todos. E um só batismo. Que batismo é este? É o batismo do Espírito Santo, não é o batismo nas águas. O batismo nas águas há variações, teve o tempo dele. Tem uns que batizam por aspersão, outros por imersão, né? Tem uns que batizam 2, 3 vezes. Não. O batismo do qual o apóstolo Paulo está se referindo aqui, um só batismo, é o batismo no Espírito Santo. Isto aí são assuntos que nós abordamos com temas individuais para que tenhamos um melhor entendimento. Mas eu estou mostrando pela carta ou pelas cartas do apóstolo Paulo já como a nossa doutrina, a doutrina da graça de Deus, ela é respaldada, né, pela palavra de Deus. Vamos ao versículo 7. Mas se a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 11, diz que mais é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme Ele quer. Sim, porque nem todos têm o dom de cura, nem todos têm o dom de revelação. E o Senhor distribui como Ele quer. Você pode observar que eu falei que há membros, esses membros individualmente e juntos formam um corpo. Este corpo tem uma cabeça que é Cristo. É justamente esse Espírito que move este corpo. Aí no versículo 8 ele diz, pelo que diz, ele vem explicar aqui melhor, no versículo 8 de 4 de Efésios. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem foi esse? Foi o próprio Cristo, né? Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele está falando aqui de Jesus Cristo. E ele mesmo, Jesus, ele mesmo, no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Uma coisa tremenda aqui, maravilhosa. Ele diz em suas cartas que uns que se fazem de apóstolos, né? Outros que se dizem apóstolos, mas existem aqueles que são verdadeiramente apóstolos, aqueles que verdadeiramente são profetas, evangelistas, pastores, doutores. Mas ele está se referindo aqui de dons, né? Aquele que tem o dom de pastorear, aquele que tem o dom de ensinar, de profetizar, de evangelizar. Tudo isto foi dado por Deus. Para quê? Porque para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Esse ministério que agora eu estou exercendo foi um dom que Deus me deu. O meu jeito, a minha maneira é esta mesmo. É de ensino. E eu me sinto bem, maravilhosamente bem. Sei que preciso melhorar mais e mais ainda. Sou muito pequeno ainda nesta área. Mas a sua graça, a graça de Deus, ela me dá suporte. Aquele que tem o dom de evangelista, ele sai evangelizando, né, falando do amor de Jesus. Os apóstolos saem, né, falando nas cidades, etc, etc. E assim por diante, né? Tudo isto é para que cheguemos à unidade da fé, essa diversidade de dons, mas quem opera é o Espírito Santo, conforme já lemos, chega a uma unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e para que nos tornemos varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Esta é a finalidade, ok? Versículo 14. Tudo isto também é para que nós, esses dons, para que não sejamos mais meninos inconstantes, mas existem ainda muitos no meio do povo de Deus, meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina. O que quer dizer isso? De todo o vento de ensino. Nós vemos aí hoje as igrejas evangélicas estão assim, né? Não existe a unidade, chamada unidade da fé. Claro que nós sabemos que quando falamos em parte religiosamente falando, nós não vamos encontrar esta unidade na fé. Mas você eleito, você escolhido, você propriedade de Deus, você como igreja,
né? Como o Espírito agindo em você, nós sabemos que esta unidade da fé, ela está se manifestando. Eu estou pregando hoje aqui, você está ouvindo em qualquer parte, você está recebendo o ensinamento da graça de Deus, vai observando, vai conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você precisa examinar as Escrituras e para que você não seja levado por um vento de doutrina, um ensinamento que passa assim de repente e que muitas vezes vem destruindo tudo. É esta a finalidade do apóstolo Paulo nos exortar nesta manhã. Por que ele diz isto, que nós não devamos ser meninos inconstantes, ser levados por todo o vento de doutrina? Porque ele diz, continuando, diz, pelo engano de quem? De Satanás? Não. Engano dos homens mesmos. Homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E é o que nós estamos vendo aí nas igrejas chamadas, nas denominações, homens com títulos de pastores, de apóstolos, mas estão enganando, estão usando fraudulosamente o Evangelho, enganando, astuciosos por ganância, etc, etc, etc. Então é necessário este ensinamento, você está ouvindo nesta manhã, para que Deus está fazendo com que você desperte sim, deste engano. Em Hebreus capítulo 13, versículo 9, existe aqui uma orientação também, uma exortação. Este Hebreus, alguns teólogos dizem que essa carta não foi Paulo que escreveu, mas nós ficamos aqui tenha sido Paulo, porque todas as características da carta nos remetem a que ele seja o autor. Então eu considero Hebreus como a carta de Paulo, está entre as 14. Hebreus 13, 9 diz: não se deixem levar por nenhum tipo de doutrina estranha. Ou seja, não se deixe levar por nenhum tipo de ensino estranho. O bom mesmo que é fortalecer o coração pela graça. Este é que é o ensino da graça de Deus, da palavra, e não com regras alimentares que de nada serviam para que as observava. Existem muitas regras, não só alimentares, mas nas igrejas que está bem claro da fraude que está acontecendo. Versículo 15 do capítulo 4 diz o seguinte: antes, ele nos alerta agora a fugir, de todo esse vento de doutrina. Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, em caridade. Você deve seguir a verdade em amor. Onde não há amor, não há verdade, porque a verdade é o próprio amor. Ele diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja, do corpo? É Cristo. É nesse que nós devemos crescer, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A edificação é sempre em amor. Nós devemos estar edificando a nossa casa espiritual em amor. Existem palavras aqui que muitas vezes são fortes. Alguém pode estar dizendo, ele não deveria estar falando desta forma, mas o amor também manifesta-se desta forma. Manifesta-se na verdade. E verdade é verdade, mentira é mentira. Então, meus queridos e amados irmãos, esse aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Por isso que muitos não estão crescendo aí, porque não tem como cabeça Cristo, tem como cabeça aquele que está enganando, que está fraudando, que está vindo com mentiras, Mas em Cristo não. Em Cristo, Efésios 2:21 diz: em Cristo toda a construção se ergue, bem ajustada, para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo. E que templo é este? Sou eu, é você,
Não é templo formado por mão de homens, não. Né? No versículo 17, veja o que ele nos traz. Esta edificação nesta manhã, neste capítulo 4. Que tremendo. Versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam todos os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. O Evangelho da Graça não ensina isto, que você, muitas vezes, quando me ouviu falar de predestinação, disse, não, então se eu sou salvo para sempre, se eu sou predestinado, eu já sou salvo, não precisa mais, eu posso fazer tudo, não sei o quê, aquele negócio tal. E pensamento totalmente errado. Não é isto que o ensino da graça de Deus está dizendo nesta manhã, não é verdade? Leia, carta de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz que não devemos andar como os outros gentios, aqueles que não têm conhecimento, que estão separados da vida de Deus. A ignorância, o desconhecimento existe nele, a dureza do seu coração. Diz que, havendo perdido todo o sentimento, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Está falando dos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Aí no versículo 20 ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É este novo homem que nós devemos viver, esta nova vida em Cristo Jesus. Mesmo tendo a luta com a carne, com o velho homem, com certeza o novo homem, ele subjugará o velho, né? Por isso que ele ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, 1 e 2, ele diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Mas vamos rapidinho aqui, a hora passa, 8 horas e 50 minutos, vamos agora aos versículos finais. Está bem claro, não adianta nem muita explicação, só a leitura aqui já diz tudo. E ele diz no versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isto é viver a unidade, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós somos sujeitos a irar, mas ele diz, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, ou seja, não deis lugar a quem? A carne, a sua natureza pecaminosa que não foi removida, ela existe em mim, existe em você. Por isso ele diz, não deis lugar ao diabo, quer dizer, não deis lugar à carne, à natureza, né? Adâmica, é isso? Aquele que furtava não furte mais. Então é sujeito, né? Até um crente furtar. Por isso ele está dizendo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe. Tem muitos que não querem trabalhar não, né? Quer ganhar só dos outros, né? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Eu e você, nós, como eleitos e santos do Senhor, podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com certeza. Como? Fazendo todas essas coisas, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então os filhos de Deus estão todos selados já. Selado, um selo é uma garantia, é um penhor, é o Espírito Santo em nós, na minha vida, na tua vida. Mas se não tivermos cuidado, nós vamos estar entristecendo este Espírito de Deus através de nossas atitudes, do nosso modo de agir. Por isso ele diz que nós devemos andar de modo digno, conforme a vocação em que fomos chamados. Toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Observe que a falta de perdão tem deixado muita gente vulnerável, sabia? O perdão é fundamental. Eu sempre digo, quando eu estava dirigindo a igreja, eu digo, um crente que não tem a capacidade de perdoar qualquer ofensa, ele não foi transformado, ele não foi tocado pelo amor de Deus, porque o amor de Deus em meu coração, em teu coração, ele move sempre ao perdão. Que esta palavra esteja na tua mente, no teu coração nesta manhã, e que continues crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus.